Pelo salve dos irmãos com a paz do Senhor. Deus é fiel. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém? E não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. Sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, eles vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele disse: ó tolos e tardios de coração, para credes em tudo o que os profetas falaram. E não convinha que o Cristo sofresse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas ao seu respeito. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Jesus, a todo momento, assim que tinha uma oportunidade de estar com seus discípulos, Jesus ensinava muitas coisas para eles. Mas ao fim de cada ensinamento, Jesus dizia: o Filho do Homem irá padecer na mão dos pecadores, será morto e ressuscitará ao 3º dia. Se você ler os evangelhos, Jesus vai deixar bem claro isso para os discípulos, que ele morreria, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar dos mortos. E o texto lido, irmãos, vai falar, vai mostrar, declarar que
estas palavras não entraram no coração dos discípulos. Porque onde nós lemos, a palavra de Deus diz que eles ficaram em Jerusalém na sexta, no dia do crucificamento, da crucificação. Ficaram no sábado. Ficaram o domingo. Ficaram os 3 dias depois da morte de Jesus. Mas por causa de um pouquinho de tempo, mas por causa de um mínimo espaço de tempo, no domingo, eles desistiram de tudo. Essa é a trajetória dos discípulos do caminho de Emaús. Mas Jesus, irmão, é aquele que compreende o meu e o seu esforço. Jesus é aquele que compreende a nossa falta de compreensão. E Jesus vendo aqueles discípulos saindo de Jerusalém e indo para suas casas, indo embora, eles iam se afastando de Jerusalém como se dissesse: Jesus morreu, ele não era aquilo que nós esperávamos, vamos embora, não há mais o que fazer. Vamos desistir. Ele não é o Messias, porque o texto diz, irmão, que eles dizem que Jesus era um profeta, foi realmente poderoso em obras, mas morreu. E nós pensávamos que ele, esse tal de Jesus de Nazaré, era quem ia libertar Israel. Nós pensávamos que ele era o Cristo, mas ele morreu. E Jesus ali do ladinho deles. Aleluia. Jesus ia ali com eles, no caminho. É interessante que Jesus ressuscita, irmão. E entre tantas coisas que Jesus vai fazer no domingo, no primeiro dia da ressurreição, Jesus ele vai atrás de 3 discípulos que querem desistir. Ora, é o primeiro dia da ressurreição. Tanta coisa para Jesus fazer. Mas Jesus ele percebe que há 2 discípulos dele que estão querendo abandonar tudo. Está querendo ir embora. E Jesus ele não permite. Jesus vai lá. Vai com eles no caminho de Emaús. Jesus está indo e se aproxima. Eu posso até ver a cena, irmão. Vai Cleopas e o outro discípulo. Mas rapaz, morreu. A gente pensava que ele ia ser o rei de Israel. Agora morreu, não tem mais o que fazer. Que pena, né? A gente acreditou tanto. E o outro dizia, acreditou, mas assim mesmo. Vamos embora, agora ele está morto. Aí Jesus se aproxima. Vocês estão falando o que aí? Estão conversando o quê? Qual é a conversa que vocês estão tendo? Aí ele disse, somente tu é estrangeiro aqui em Jerusalém? És peregrino em Jerusalém? E não estás sabendo das coisas que aconteceu? Isso mostra, irmão, que todo mundo ali dentro de Jerusalém estava comentando sobre a morte de Jesus. E os comentários, irmão, não era bom. Porque entre os fariseus eu tenho certeza que era, aí, matamos ou não matamos? A gente matou. E entre aqueles que seguiam Jesus, o comentário é esse. Ele não era o que a gente esperava, infelizmente. A gente até gostava dele. Mas ele não era o que a gente esperava. Era um comentário, era uma conversa, falando no nome de Jesus da maneira errada. E o nome de Jesus hoje ainda também é comentado por muitas rodas, em muitos lugares, mas não da maneira certa. Aí Jesus chega perto e diz, vocês estão falando o que aí? Qual é esse assunto que vocês estão falando aí?
Aí eles olham para Jesus e não podem identificar porque Jesus tirou a capacidade deles. O texto diz, estavam impedidos de enxergar que era Jesus. Aí Jesus ali diz, vocês estão falando sobre o quê? Caminhando e falando. Jesus morreu. Jesus de Nazaré. Está sabendo não? Jesus vai, diga, continue. Ele era poderoso em obra. Ele era grande diante dos homens e de Deus. Mas hoje já é o terceiro dia que isto aconteceu. Justamente hoje. Eu fico imaginando, justamente no terceiro dia, Jesus estava para ressuscitar neste dia. E eles estavam tristes no dia que era para eles estarem alegres. Eles estavam fraquejando no dia que eles eram para estar fortes. Eles estavam desistindo no dia que era para mais continuar ainda. E é o que está acontecendo. Nós estamos já no terceiro dia. Jesus está próximo de vir. E no momento em que é para a gente estar alegre, forte, firme, caminhando, indo para Jerusalém, permanecendo em Jerusalém, muitos estão querendo desistir. Muitos estão querendo desistir, voltar para onde estavam. Enquanto eles estão indo no caminho de Emaús, Jesus está ali como se dissesse, ei rapaz, está esquecendo o que eu disse lá em João 14, aleluia. Está esquecendo já do que eu falei. O caminho não é o caminho de Emaús, eu sou o caminho. E Jesus vai com eles. E deixa eles falar o que eles pensam, o que eles acreditam, o que eles acham. Aí Jesus começa na palavra. Aí o texto diz que Jesus começou a explicar a eles, de Moisés até os profetas, até, aleluia, Malaquias. Jesus pregou o Velho Testamento todinho para eles. O caminho de Emaús era um caminho longo. E Jesus começa aí. E a Bíblia não diz que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia não deixou isso bem claro. Aí Jesus disse, seus tolos, incrédulos, porque não acreditam no que a Bíblia diz. A Bíblia não disse que o Cristo viria, sofreria, seria morto e ressuscitaria. O que é de tão estranho no que aconteceu? Aconteceu tudo exatamente como deveria acontecer. E sabe o que temos hoje? Temos muitos mais tolos. A Bíblia está se cumprindo e as pessoas estão espantadas. Aleluia! Estão a criticar. Estão a falar. Muitos podem dizer. Porque não há muitas pessoas no culto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias abandonariam a fé. Aleluia! Tolos e tolas, nesses, incrédulos na palavra. Jesus disse na sua palavra que quando estivesse próximo da sua vinda, não acharia fé na terra. Jesus disse que a igreja estaria num estado espiritual de frieza. E porque a Bíblia está se cumprindo, eu vou pegar um caminho de Emaús negativo. Eu vou continuar no caminho chamado Cristo. Mas pela misericórdia, aqueles que não estão mais crendo na palavra, aleluia, porque esses dois não estavam crendo na palavra, Jesus disse, mas são meus discípulos, eu vou lá resgatar. Não deixe de crer na palavra. Não deixa de crer na palavra.
Não acha que a palavra de Deus ela é algo que vai passar. Não abandona, aleluia, a convicção na palavra de Deus. Não abandona a convicção no Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que está acontecendo, aleluia, de ruim, é porque o homem não dá mais crédito à palavra. A palavra se cumpriu nos olhos, diante dos olhos desses dois homens. Se cumpriu tudo do jeito que estava escrito. Mas eles não creram. E sabe por quê? Porque eles resolveram crer em Jesus do jeito deles. Nós achávamos que seria esse tal de Jesus que iria remir Israel. Sabe o que eles estavam querendo dizer com isso? Israel estava sob o jugo de Roma. E na cabeça do povo de Israel, Jesus ia vir e ia, aleluia, combater Roma com força e com violência. Mas o que Israel não entendia é que Jesus era um tipo de rei diferente. Ele queria tirar Roma do coração deles, não fisicamente. Jesus queria lhe fazer uma libertação na alma. Aleluia! Jesus queria mostrar que quando Jesus entra na vida de um homem, não importa o jugo que está acontecendo no mundo, ele é liberto, ele não está preso. Aleluia! Sabe quem entendeu a libertação que o rei de Israel poderia oferecer e ofereceu? O apóstolo Paulo. Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Mas Jesus, na sua bondade, vai explicar para esses dois. Jesus disse, olha, o que aconteceu com Jesus, com esse tal de Jesus que vocês falam, era exatamente o que deveria acontecer. Aleluia! Mas ainda assim, eles não acreditavam. A Bíblia diz que o coração deles ardia. Eles sentiam lá no fundo algo diferente. Mas eles estavam incapacitados de crerem. Assim é você, meu amigo. Toda vez que esse culto está acontecendo e a pregação está fluindo, no seu coração você sente algo, mas você não consegue crer. Há uma barreira muito grande. Você não se entrega. Porque tudo que é pregado aqui é apenas a Bíblia. Nós aqui fazemos exposição do Evangelho. Apenas lemos o que está escrito na palavra. Porque você não pode aceitar o que é a palavra de Deus. Jesus começou a pregar para aqueles dois homens. E quando chega, aleluia, na porta da casa deles, a Bíblia diz que eles convidam o forasteiro, que é Jesus, e eles não percebiam, para entrar. Já é tarde, entre, fique conosco. E a Bíblia diz que quando Jesus senta na mesa com eles, que Jesus pega o pão e parte o pão. A palavra de Deus diz que naquele momento os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que era Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu meditando nesta palavra, eu me deparei com algo poderoso de Deus. E Deus fala no meu coração para eu falar aqui. Há pessoas que não vão compreender, aleluia, aleluia, as coisas de Deus somente na palavra. Elas não vão ter essa compreensão. Aleluia. Mas Jesus, ele vai agir. Jesus vai agir na vida daqueles que não têm compreensão na palavra de Deus. Jesus pregou, eles não entenderam. As coisas aconteceram, não entenderam. Aí Jesus pegou o pão e partiu, eles entenderam. Aleluia. Porque Jesus, irmão, tem um jeitinho especial de falar comigo e com você. Aleluia. Talvez você não entenda nada do que eu estou pregando aqui, mas Jesus, ele sabe o seu ponto fraco. Jesus, ele sabe o que você entende, aleluia. E ele vai entrar na tua vida,
ainda essa noite eu creio, com uma maneira, Ele vai falar com você de alguma maneira que você vai entender que Ele está vivo. Aleluia. Você precisa entender que Jesus não é como eu e você, que morre e vai para a sepultura e fica ali esperando o dia do juízo. Jesus não está na sepultura. Jesus, aleluia, nem o cadáver dele ficou na sepultura. Aleluia, entenda isso. Quando Jesus ressuscita, não foi a alma dele que saiu, o corpo inteiro saiu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O túmulo ficou vazio. Ele está mais vivo do que nunca. Aleluia. Mas, aleluia, como é que você pode dizer que Ele está vivo? Como você pode declarar esta noite, Jesus está vivo? Se 10 discípulos que andavam com Ele, naquele momento, diziam que Ele estava morto. Porque aqueles 2 discípulos de Emaús acreditavam que Jesus estava morto. Jesus não está morto. Jesus está vivo. Mas você só pode abrir a boca e dizer isso. Se, assim como Paulo, você poder provar e dizer: não mais vivo eu. Entenda. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só está vivo para aqueles que estão mortos, que morreram. Que, aleluia, por exemplo, eu morri e Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E naquele instante que os discípulos de Emaús entenderam que Jesus estava vivo, Ele estava vivo. E naquele instante Jesus desaparece do meio deles. Sabe por que Jesus sumiu? Porque a partir do momento que o homem crê que Ele está vivo, Jesus não precisa mais estar ali, fisicamente. Jesus começa a viver dentro deles. Aleluia. 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 Jesus estava ali na mesa com eles. Jesus estava com eles o tempo todo no caminho, pregando e ensinando. Jesus sentou na mesa com eles e comeu com eles. Mas quando eles reconheceram que Jesus estava vivo, Jesus sumiu na mesma hora. E você pergunta por quê? Porque a partir do momento que o homem crê que ele está vivo, ele passa a viver dentro do homem. Aleluia. Aleluia. Jesus vive dentro de mim e de cada irmão. Jesus está lá no trono da glória, Ele está aqui dentro de mim e dos irmãos. Aleluia. Esse aleluia, é o poder da vida de Cristo. E naquele momento que eles reconheceram que Jesus estava vivo, eles disseram para o outro: olha, não ardia o teu coração e o meu quando ele pregava as Escrituras? Não ardia nos nossos corações? E naquele exato momento eles se levantam e voltam para Jerusalém. Eu gosto dessa parte. Aleluia. Eles tinham saído de Jerusalém porque pensavam que Jesus estava morto. Vieram todo o caminho do Emaús, vieram para casa. Quando eles descobriram que Jesus estava vivo, eles disseram: nós temos que voltar. Aleluia. Talvez você tenha se afastado, aleluia, dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer essa volta que Ele está vivo. Aleluia. Volte que Ele está vivo. Aleluia. Aquele discípulo só se afastou do propósito de Deus porque pensou que ele estava morto. Aleluia. Você só, aleluia, não tem como você saber que ele está vivo e se afastar. Amém. Sabe por que nós estamos ainda permanecendo na presença? Porque nós cremos que ele está vivo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. As irmãs estão caminhando porque sabem que Jesus está vivo. Aleluia. Mas se você se afastou é porque você no seu coração, ele está morto, ele morreu. Mas ele está vivo. Certa feita Jesus é questionado, aleluia, sobre a ressurreição de mortos. Porque havia um grupo de religiosos chamados saduceus. Este grupo de religiosos não acreditava em espírito, em vida após a morte, em alma, nem em anjos. Eles só acreditavam que existia uma vida e era essa e acabou. Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam em vida após a morte. Aí Jesus diz para eles: ora, Deus não é Deus dos mortos. Deus só é Deus dos vivos. E o mesmo Jesus que ensinou isso, quando ressuscitou, a primeira coisa que ele disse para Maria foi o seguinte: eu vou para o meu Pai e para o meu Deus. Aleluia. Por que é que Jesus está dizendo que vai para o seu Deus? Porque está dizendo, porque eu estou vivo e o meu Pai só é Deus dos vivos. Aleluia. Aleluia. Eu estou vivo. Vivo, aleluia, aleluia. E os discípulos, quando entenderam que Jesus estava vivo, eles voltaram para Jerusalém. Aleluia. Você saiu da igreja, saiu dos caminhos do Senhor, porque na sua mente e no seu coração, talvez você nem entendeu, mas você creu que Jesus não estava mais vivo. Pelo menos não na sua vida. Mas esta noite eu estou a declarar: ele está vivo. Aleluia. E sabe o que é interessante, irmão? Que os discípulos de Emaús já tinham ouvido o testemunho das mulheres que foram ao túmulo. E que ouviram da boca de anjos que Jesus estava vivo. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Aleluia. Eles disseram: a gente sabe, Jesus está vivo. Os anjos disseram: o sepulcro está vazio. Eles disseram: não, isso não é possível. E esta noite não é diferente. Quem está aqui testemunhando é alguém que sabe realmente que ele está vivo, porque ele foi no meu quarto. Aleluia. Eu sou testemunha viva, aleluia, prova cabal de tudo isso. Mas você não acredita, mas não tem problema. Aqueles dois discípulos não acreditaram em Maria, nas mulheres que viram e testemunharam a ressurreição. Mas ele vai apresentar-se a você também. E você vai dizer como discípulo, aleluia, ele também apareceu a Simão. Apareceu, aleluia, as mulheres, aleluia. Todo o testemunho que é dado aqui, foram dados pelas mulheres, se tornarão verdade para você também. Aleluia. 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 Ter essa certeza, irmão, da ressurreição faz toda a diferença. Os discípulos voltaram para Jerusalém. Já tinham saído de lá sem esperança, mas voltaram para lá, sabe por quê? Aleluia, porque Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. E quando eles chegaram, os dois discípulos chegaram, onde estavam os 11 reunidos. Quando eles entram e fica todo mundo junto, na esperança de um Jesus vivo, a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles na mesma hora e disse: paz seja com vocês. Aleluia. Aleluia. Paz seja com vocês. Essa noite, nós estamos reunidos aqui, eu e os irmãos, proclamando um Jesus vivo. Um Jesus que a Bíblia descreveu dos pés à cabeça. Um Jesus que desde o Velho Testamento teve sua trajetória determinada na palavra. Ele viria na sua primeira vinda, sofreria e ele sofreu. Seria morto e ele morreu. Ressuscitaria
e ele ressuscitou. Até aí a Bíblia não falhou. E por que falharia agora? Aleluia! Ela não vai falhar. A Bíblia também diz que este mesmo Jesus, do qual acabamos de falar, um dia voltará a este lugar, a este mundo. Aleluia! E ele, quando voltar, vai vir só com um propósito: pegar aqueles que creram na sua vinda. Jesus só vem com um propósito: para aqueles que creram que ele está vivo. Aleluia. Deus de pé, meu irmão.